Então, bom dia. Sou a professora Maria Julieta Weber, dos programas de pós-graduação em Educação e em História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, a UEPG. Estarei fazendo a mediação da atividade de hoje, o dia 17 de outubro de 2023. A nossa atividade tem como título Os Discursos Afro-Brasileiros face às ideologias raciais na Bahia, 1889 a 1937. É uma atividade inaugural, organizada pelo Grupo de Pesquisa História e Intelectuais, Cultura, Política e Memória. Também faz parte do cronograma do Seminário Especial Intelectuais, Pensamento Social e História da Educação. É, portanto, uma atividade em conjunto do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Agradecemos a cada um dos presentes e, de forma especial, ao nosso palestrante, o professor Flávio Gonçalves dos Santos. Ele é licenciado e mestre em História pela Universidade Federal da Bahia. É doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, pós-doutor em História pela Universidade de Las Palmas de Gran Canária, professor titular da Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, em Ilhéus, é docente permanente e atualmente coordenador do Programa de Pós-Graduação em História da UESC, tem experiência no desenvolvimento de ações de ensino, pesquisa e extensão na área da história e suas interfaces com a educação, pesquisa temas relacionados à história do Atlântico e da diáspora africana, história portuária, história da África, religiosidade afro-brasileira e história contemporânea da Bahia. Flávio, muito obrigada mesmo pela sua presença. E a palavra é sua. Eu acho que preciso fazer a atualização do currículo Lattes, porque já não sou mais coordenador do programa de pós-graduação. Essa tarefa agora é cumprida pela professora Laila, mas agradeço a presença de estar aqui com vocês hoje. E eu fiquei pensando como é que eu ia comunicar esse tema com vocês. Primeiro, que se trata da minha dissertação de mestrado, foi o tema que eu investiguei no mestrado, e isso já tem aí alguns anos, né? Algumas décadas. E, não sei, acho que eu vou começar a fazer uma explanação de como eu cheguei ao tema, né? As preocupações que tinham, e, enfim, tentar contextualizar ela também um pouco no seu tempo, lamentar algumas coisas em relação ao desenvolvimento do nosso país e ir falando aos poucos do processo de construção da pesquisa e daquilo que a gente foi encontrando ao longo dessa jornada. Também apontando aí defeitos e coisas que hoje, né, eu faria diferente. Né? Então, assim, a primeira coisa para entender os discursos afro-brasileiros face às ideologias raciais na Bahia é o fato de que o saber médico ele chega aqui, né, com a primeira faculdade de medicina, tão logo Dom João, né, desembarca no país antes de mudar a capital para o Rio de Janeiro. E isso cria, vamos dizer assim, uma tradição de pensamento, né, dentro dessa faculdade de medicina muito alinhada a um pensamento europeu, como era de se esperar naquele momento. Acontece que após 1822, né, as questões lá relacionadas ao primeiro reinado, regência, enfim, a sociedade brasileira passa a discutir dois elementos mais seriamente. Né? O primeiro elemento é a iminência do fim da escravidão. Né? Então, já estava sinalizada a interrupção do tráfico desde 1815, enfim, aquelas políticas de inglês ver, até que em 1850, né, o tráfico se interrompe definitivamente. Né? E isso coloca para a sociedade brasileira uma questão que é fundamental para ela. Como manter as suas hierarquias,
como manter o seu status quo, impedindo que pessoas escravizadas, pessoas de ascendência indígena, de origem não europeia, né, pudessem ascender aos setores médios, né, da sociedade, pudessem usufruir, por assim dizer, de uma cidadania plena. Né. No meu entendimento, é essa questão que propõe, né, toda a discussão na nossa sociedade em torno do projeto de nação. Nós ainda hoje discutimos que nação nós queremos ser, né? E essa discussão passa, sobretudo, pela definição de quem é cidadão, né? E tem todas as prerrogativas, todos os direitos que a cidadania, né, garante, e quem não é, e quem está à margem dessa condição cívica básica, né? E aí independe se você é marxista, se você é anarquista, se você é liberal, não é? Se você é de direita, ultradireitista ou não, mas o fato de você definir quem é cidadão e quem não é cidadão garante também aqueles indivíduos definidos como cidadão que estão respaldados, que estão amparados pelo Estado e pela lei. Então, em 1848, não, né, por acaso, né, o Instituto Histórico, que foi um órgão, né, imperial pensado, inclusive, para criar uma versão de história brasileira, para criar um mito fundador da história brasileira, ele propõe a criação daquele famoso concurso de como se deveria escrever a história do Brasil. Ironicamente ou não, pelos méritos acadêmicos ou não, a tese vencedora é o do Frederic von Martius, um naturalista, não é? E óbvio que, como naturalista que era, encantado, obviamente, aí, né, com as descobertas e com a taxonomia de Linné, traz a questão racial para o cerne da formação nacional brasileira. Né? Ele faz uma análise em que diz, né, sucintamente e grosseiramente que o principal rio, né, que construiria a civilização brasileira, né, a nação brasileira, era o rio português, né, caudaloso, enfim, e que, né, de forma afluente, né, haveria a contribuição, né, do indígena e a contribuição do africano. Mas, sobre a contribuição do africano, haver-se-ia no futuro, né, de definir se essa contribuição era uma contribuição positiva ou negativa. E aí, a partir dessa questão, né, que ainda hoje, né, media as relações no interior da nossa sociedade, né, que a intelectualidade brasileira, que a inteligência brasileira se dispõe a pensar essa sociedade. Né? Francisco Adolfo Van Hagen não tem o menor problema de assumir essa tese e imediatamente operá-la, né, como, né, intelectual orgânico, como um intelectual que hoje a gente diria a serviço, né, do Estado, vai operar e vai fazer isso muito bem e vai criar uma versão de história do Brasil que se repete até hoje nos livros didáticos. Né? Outros intelectuais vão se dispor a perguntar e a questionar esses elementos, mas sem fugir muito dessa regra. Né? Verdade seja dita, a gente vai ter a figura, né, algumas figuras como o Manuel Bonfim, né, pensando, né, o Brasil na América Latina. A gente vai ter o médico Luiz Anselmo da Fonseca, pensando e transversando sobre esse tema, né, Capistrano de Abel, e por aí vai. Né. No campo, que é interessante que no campo da medicina, no momento em que a história ainda, né, estava flertando, né, flertava, né, muito seriamente com o Estado,
e a sociologia ainda não se apresentava, a antropologia ainda não se apresentava para nós, né, muito nitidamente, é o campo do saber médico, da medicina, portanto, que vai se dedicar a essas discussões em torno, né, de cultura, raça, né, e o papel desses indivíduos na nossa sociedade. Aí vocês recordarem que eu tinha falado que a Faculdade de Medicina foi um ponto-chave para essa discussão na Bahia, e creio que no Brasil. É dessa Faculdade de Medicina que sai uma figura chamada Nina Rodrigues, né, e que vai dar uma resposta muito categórica, muito enfática a essa questão. Ele vai dizer, sem muitos maneios, né, lá em... Deixa eu vir aqui recuperar a citação. Lá em Africanos do Brasil, né, que a raça negra, abre aspas, a raça negra no Brasil, por maiores que tenham sido as suas contribuições, né, os seus incontáveis serviços à nossa civilização, há de constituir sempre um dos fatores de nossa inferioridade como povo. Consideramos a supremacia imediata ou mediata da raça negra nociva à nossa nacionalidade, né? Isso registra, portanto, uma posição, né, que se torna, vamos dizer assim, estándar, né, ou reproduz uma posição estándar, né, no Brasil República, né, nessa república que estava sendo proposta, né, em substituição ao Estado Imperial. Julieta, você me diz aí um tempo, senão eu vou me perder aqui. 20 minutos, né? Tá ótimo, muito Ok, bom. Para eu não perder a noção do tempo. Então, esse novo regime que surge, né, a partir de 1889, já traz consigo, né, esses elementos, né, do Instituto Histórico, que pensa, né, a construção da sociedade brasileira a partir dos elementos raciais, enfim. E você tem na Faculdade de Medicina, que era a representação da ciência na época, né, a definição de que a contribuição africana era nociva à nacionalidade. Então, isso é Nina Rodrigues falando. E é um momento em que o saber médico ele tem um peso muito importante, muito significativo, não só na sociedade brasileira, como na sociedade mundial, né, por assim dizer. Os campos da antropologia, da sociologia ainda estão se constituindo e há uma participação intensa dos médicos, né, no fazer, né, político daquela sociedade do período. Isso é tão fato que o Nina Rodrigues ele chega a contestar o Código Civil de 1890, né, 1890, Código Penal de 1890, escrevendo um texto, um livro, um texto, né, sobre as responsabilidades criminais, né, e fazendo uma relação dessas responsabilidades criminais com a questão racial. O que ele dizia, o que ele diz, já que está escrito, que a sociedade brasileira, o Brasil, ele tem um povo tão diverso, né, é um território tão vasto e tão diverso, que seria uma irresponsabilidade aplicar uma mesma lei para todos os indivíduos. Que essas leis elas deveriam ser moderadas pela região onde o sujeito estava, porque elas tinham uma composição racial distinta, né? E era uma irresponsabilidade, né, tratar, né, muitas aspas, todos os indivíduos de raças distintas, né, a partir de um mesmo referencial, pois essas pessoas elas eram comparativamente a um adulto e a uma criança,
o adulto seria o homem branco responsável e todas as demais raças ocupariam uma posição intermediária em relação a isso. Então, não havia sentido em aplicar a mesma lei que se aplicava a uma criança, a um adulto, da mesma forma que não havia por que se aplicar a mesma lei a um negro e a um branco, pois os dois tinham compreensões da realidade distintas, dadas as suas capacidades intelectuais distintas também. E ele, está escrito, ele criticou o Código Penal. Né? O curioso, salvo engano, é que se você vai olhar hoje a composição de regiões que a gente tem, embora a lei seja a mesma, a região seja, né, o Código Penal seja o mesmo para todo o Brasil, ainda assim a distribuição geográfica que ele fez em 5 regiões, mais ou menos, a gente olha para o mapa hoje do Brasil e consegue reconhecer Brasil, Sudeste, Centro-Oeste e etc. Para a gente perceber a repercussão, né, que esses indivíduos tinham dentro da sociedade. Bom, quando eu me debrucei sobre esse assunto, era aí a década de 90, 1994, 95, não, né? 97, 98, 99. Era um momento em que a gente estava discutindo na sociedade brasileira várias questões relacionadas às relações raciais. A gente tinha vindo, né, do centenário da abolição da escravidão, tínhamos a discussão dos 300 anos de Zumbi ainda recente, na descoberta da América. Então, essas questões em torno do que a gente chama de colonialidade do poder, utilizando lá as figuras os conceitos de Quijano, estavam aflorando, né? Estavam muito vívidas. O movimento negro, né, tinha ganhado força nesse momento, a cultura afro-brasileira estava, né, sendo, e baiana, estava sendo apresentada à sociedade brasileira de uma forma positiva. Eram os anos iniciais, vamos dizer assim, de uma nova Constituição, de uma Constituição cidadã. Ela foi aprovada em 88, foi aprovada em 88. Então, a gente já tinha uma experiência e o movimento social ainda estava muito aquecido em torno dessas questões. Foi um momento, por exemplo, em que a discussão de cotas para negro nas universidades foi apresentada para a sociedade. Foi o momento em que a gente começou a discutir e a pressionar os movimentos estudantis, os movimentos sociais começaram a pressionar as universidades pela inclusão da disciplina de História da África nas cadeiras acadêmicas. Né? Era o momento, por assim dizer, da revista Raça, né? Acho que vocês não conhecem, mas se tiverem a oportunidade de irem no arquivo e encontrar lá a revista Raça, que era uma revista de beleza, feita para uma classe média afro-brasileira, com todas aquelas propostas de beleza, de venda, de consumo. Então, era um momento em que a classe negra, né, vamos dizer assim, os negros, os afro-brasileiros, estavam se reconhecendo como uma classe média na sociedade, uma ascensão social e uma classe média na sociedade, e estavam, obviamente, disputando espaço dentro da sociedade, querendo uma nova construção de história, em que se visse o protagonismo dessas pessoas, e não apenas uma reprodução massiva do discurso do pobre coitado, olha como nós estávamos lá, né, reproduzindo o discurso da coisificação e da vitimização. Né? Então, esse era um momento em que a gente buscava o protagonismo do afro-brasileiro como um agente propositor, né, como um indivíduo construtor da civilização, da nossa civilização. E foi um momento em que eu, naquela época, em torno dos meus 23, 25, 27 anos, me deparei com essa literatura e com uma dissertação de mestrado do professor hoje da UFBA, Iraneidson, né? Iraneidson Costa, eu acho, que virou livro. A Bahia já deu régua e compasso bermético legal na Bahia, né, no século XIX, em que ele discutia, ele contextualizava
as teses de Nina Rodrigues, da Faculdade de Medicina, em diálogo, né, com intelectuais como Ferri, como Gobineau, Lombroso, e a troca, muitas vezes, de correspondência entre esses indivíduos, né, e como, apontando como a discussão, né, dessas chamadas ideologias raciais, né, na Bahia estava, né, ou a partir de Nina Rodrigues, estava par e passo com as discussões que eram feitas nos principais centros europeus que propunham essas explicações para a sociedade. Eu li aquele trabalho, e na época era TCC, né? Eu queria fazer o bacharelado, e para fazer bacharelado você tinha que fazer o TCC, a monografia de final de curso, e aí eu fui procurar o professor Biratan Castro de Araújo, Bira Gordo, foi presidente da Fundação Palmares, e disse: professor, queria discutir isso e tal, não sei o quê. Ele me deu o calhamaço lá, 2 volumes da dissertação do Iraneide, e disse: toma aqui, leia. Aquilo que você sentir falta é sobre o que você vai trabalhar. Então, eu peguei aquilo, li, eu confesso, né, que li apenas o primeiro volume, mas já foi me incomodando. Era um negócio assim de umas 400, 600 páginas. Uma pessoa que escreve pouco, né, Thiago? Não escreveu as 600, mas tudo bem. E foi me incomodando porque eu via a discussão sobre o ponto de vista dos intelectuais, mas eu não via, né, e me incomodava não ver, né, o contraponto daquela discussão. E aí eu disse: então eu vou escrever, né, sobre o que está faltando, e o que está faltando é os discursos afro-brasileiros que eu não estou vendo aqui. Né? E a primeira pergunta que faziam para mim era: o discurso afro-brasileiro contra a ideologia racial? E teve, né? E tinha. Como é que você vai ver isso? Qual é a fonte? Né? Isso realmente, naquela época, foi a questão que me colocou em uma sinuca de bico, porque já que as pessoas não tinham referência para a gente tem que se virar nos 30. E eu aí fui buscar, né, as teses da Faculdade de Medicina. E o que eu queria não era discurso intelectual propriamente dito, mas eu queria ver os discursos da rua. Então, pensei em utilizar as músicas, sambas, lundus, etc. e tal, as cantigas de capoeira, né, as quadrinhas, enfim. Mas eu me deparei com uma figura chamada, com um autor, né, que eu acho que é o principal cronista, né, da Bahia do século XX, né, que na sua literatura ele traz grandes questões da sociedade baiana, né, no período que ele produziu, que é, obviamente, o Jorge Amado. Né? E o Jorge Amado trazia, né, aquelas coisas de feiticeiro, né, para mim, né, olhava para aquele negócio assim e dizia: poxa, né, para aí, o cara está me dizendo tudo que eu quero dizer, só que a partir da literatura. E eu estou me referindo especificamente ao romance de Jorge Amado chamado Tenda dos Milagres. Então, você tem ali em Tenda dos Milagres, né, exatamente o que eu procurava, que era, né, o contradiscurso, né, ou a refutação do discurso acadêmico sobre as relações raciais na Bahia, sobre a inferioridade do afro-brasileiro diante de uma sociedade em disputa racial. Cara, aquilo ao mesmo tempo que me alegrou, me deu assim, como é que... O cara já falou tudo que eu queria falar, como é que eu vou fazer agora e tal. Mas eu percebi que ele em si já era uma fonte para mim. Né? Por quê? Porque ele estava lidando com um contexto que eu gostaria de discutir, embora a produção dele fosse um pouco mais adiantada, né, aí para os anos 60, 50, 60, ele estava se referindo a um contexto que ele tinha vivido, e eu comecei, obviamente, a olhar a biografia do Jorge Amado e descubro que ele, junto com outros indivíduos chamados a Academia dos Rebeldes, eles haviam feito incursões, etnografias, por assim dizer, nas casas de terreiro de candomblé, conheciam figuras, e era daí que saiu o material que alimentava a literatura de Jorge Amado. Então, reconhecendo esses elementos e tentando verificar na história,
literária de Jorge Amado, personagens, eu acabei construindo uma dissertação que não tinha, de longe, os 600 páginas do Irã, mas que me satisfazia porque eu contemplava dois elementos, que eram um discurso afro-brasileiro na academia, né? E aí figuras como, escolhi dois representantes desse discurso afro-brasileiro, um que era o Manuel Quirino, e o outro que era o Edson Carneiro, um representante de um discurso, vamos dizer assim, erudito, que era o termo que eu usava, né? Um discurso que, se não era acolhido na academia, se não tinha o status de um conhecimento acadêmico, porque produzido a partir de uma instituição acadêmica, né? Mas que respeitava ou buscava respeitar todos os cânones de uma produção científica daquele período, obviamente. Mas eu também não me dava satisfeito, porque eu queria uma outra coisa, eu queria o discurso da rua, eu queria o discurso popular, né? Então, aí eu estabeleci a categoria de um discurso popular e um discurso erudito. Eu sei que os antropólogos, né, o pessoal da cultura, enfim, se contorce hoje ao ler essas coisas, né, da besteira, não sei o quê, mas foi a categoria que me serviu para entender, né, e para poder trabalhar, produzir, né, interpretar aquilo que estava na minha frente. E esse discurso popular eu fui buscar também por conselho de Jorge Amado, né, na literatura dele, e encontrei a figura das mães de santo, né? E aí, dos representantes das comunidades afro-brasileiras, né, de matriz de religiosidade afro-brasileira, que, de certa forma, são guardiães, né, dessa tradição, dessa herança cultural aqui no Brasil. E aí, três personagens me chamaram muito a atenção. A mãe, mãe Aninha, né, a fundadora do Ilia Sheopó Afonjá, Ilia Sheopó Afonjá, mãe Iabi, né? Iabi, eu acho que é isso. E o martiniano Eliseu do Bonfim, que não era outra pessoa, senão também um dos informantes do Nina Rodrigues. Trocava correspondência, tinha uma relação muito próxima com Nina Rodrigues. E eu fui ver um pouco da trajetória e da história desses indivíduos e encontro frases, encontro tiradas, encontro elementos em que eles, de fato, estão discutindo esses elementos relacionados à miscigenação, né, à hibridização cultural, né, e fazendo uma afirmação que eu sintetizei com uma frase que era recorrente na época, no período, né, tão bom como tão bom, nós somos tão bons como tão bons. Ou seja, eles propunham, então, aí a ideia de que a contribuição da civilização branca, europeia, né, era uma contribuição relevante, mas que a sua própria trajetória, a sua própria contribuição na sociedade brasileira era tão boa quanto. Então, a religião de branco é tão boa quanto a religião de negro, né? A cultura branca é tão boa quanto a cultura de negro. A participação no carnaval com os préstitos que fazem evocação a Roma, a Grécia, é tão boa quanto os préstitos que fazem referência, né, às cortes do rei Menelik II, né, às cortes do Egito, etc. E tal. Quer dizer, eles estavam trazendo para a sociedade brasileira, a partir, inclusive, do carnaval, outras referências que me fizeram, de um ponto de vista de organização do pensamento, de proposição explicativa, perceber que existia um discurso de equiparação, né? De cultura branca e cultura negra são equiparáveis, né? Hoje, eu escrevi um texto recentemente falando sobre a experiência do Carnaval na Bahia,
da Embaixada Africana ao Olodum, né, fazendo esse panorama ao longo do século XX, eu modifiquei levemente, não é um discurso de equiparação, mas é de equivalência, né? As duas culturas, as duas contribuições, as duas participações, né, são equivalentes, portanto, ocupam o mesmo espaço, ocupam o mesmo lugar, têm a mesma importância que a outra, sem que haja uma noção de superioridade, né? Não há superioridade, mas há equivalência. E isso está expresso na fala desses próprios personagens históricos. Deixa eu ver aqui. Eu vou abrir aqui uma tela. Eu devia ter feito uma projeção PowerPoint, até comecei a fazer, mas eu sou muito lento com PowerPoint, essas coisas todas, eu acabo perdendo muito tempo escolhendo isso, escolhendo aquilo, e aí acabo perdendo o meu tempo. Aqui, compartilhar essa ferramenta de captura. Vejam aqui, esse quadro foi produzido a partir de uma análise, de uma leitura do artigo do Manuel Quirino, publicado na revista Afroásia, salvo engano, número 1, 2 ou 3, eu posso verificar aqui. Acabei tirando. Voltar para a captura de tela, que é mais interessante. Mas estava bem projetado ali, Flávio. Se você quiser voltar, você que sabe. Porque vou voltar. Bem inteligível, estava fácil de ler. Certo. Eu vou voltar. Eu só preciso saber como. Aqui. Pronto. Aqui. Aqui. Pronto. Depois eu dou a referência direitinho, mas o título do artigo é o Colono Preto como fator de civilização. E nesse texto, ele vai discutir a contribuição como o colono preto, veja, ele não está falando de escravizado, ele não está falando de pessoas que estiveram submetidas a uma relação forçosa e exploratória ao máximo de trabalho, mas ele está qualificando essas pessoas pelo que de fato elas foram, colonizadores, em uma situação, né, desprivilegiada, mas que atuaram, né, na construção de uma sociedade nova, né, inclusive numa contribuição econômica importante para essa sociedade. E aí ele vai utilizar de uma estratégia retórica que eu acho bem interessante. Primeira coisa que ele diz, olha, todas as sociedades, todos os povos hoje avançados, todos os, né, povos passaram por algum tipo de experiência escravista, né? Todos os povos foram escravizados, né? Os romanos, né, os gregos, né, os eslavos, os alemães passaram por uma experiência de escravidão, né? Agora vamos comparar, né, como esses indivíduos passaram pela escravidão com aquilo que os africanos e mestiços tiveram aqui, né? E vamos comparar essa colonização. E aí eu acho que é bem interessante. Veja, quando ele vai comparando os elementos, né, de contribuição da sociedade aqui no Brasil, ele vai vendo os europeus e portugueses como se comportaram aqui no Brasil como definição da sua natureza, como conquistadores e aventureiros. Os africanos e mestiços como colonos. Os europeus e portugueses despreparados como administradores coloniais. E os africanos e mestiços preparados para o trabalho nas Américas. Os europeus e portugueses despreparados para os climas no trópico.
africanos e mestiços preparados para o clima dos trópicos. Europeus e portugueses, né, viciosos e pouco afeitos ao trabalho. Parece provocação, João, mas não é não, viu? Foi o que ele falou lá, tá? E aqui ele diz que africanos e mestiços, estoicos e laboriosos. Portugueses e europeus, tirânicos, né? Os africanos e mestiços, obedientes. Europeus e portugueses, quando escravos, né? Escravos instruídos em jogos públicos. Africanos e mestiços, escravos com inteligência embotada. Quando escravos, europeus e portugueses, né? Quando livres, saqueadores e errantes. Africanos e mestiços, escravos negros, fundador de sociedades organizadas e regulares. Então, é uma estratégia de comparação de experiência dos indivíduos em contextos similares, né? Quando, né, vão ocupar e vão para um espaço de ocupação, como é que esses indivíduos se comportaram nas Américas? Como é que eles se comportaram em situações similares de experiências históricas? Essa foi a leitura dele. Do ponto de vista do rigor acadêmico, né, ele foi muito criticado e discutido na época pelo próprio Edson Carneiro, pelo próprio Arthur Ramos, pelo Afrânio Peixoto. E aí a gente faz uma modelação dessa crítica. Óbvio que havia aí um debate e óbvio que havia um desconforto em relação ao que esse mulato, né, metido a porreta e tirado a sabichão, estava propondo em contraposição às teses da Faculdade de Medicina. Né? Então, a aceitação e a visibilidade do Manuel Quirino como uma importante figura, né, de discussão ou no campo da etnografia, ela passou a ser questionada. Então, esse quadro ele exemplifica bem uma estrutura retórica, a construção de um discurso a respeito das experiências dos brancos europeus e da experiência dos africanos e mestiços. Mais do que a verdade, né, ou a distorção, ou a meia-verdade que pode estar colocada aí, o importante é perceber a estrutura do discurso que ele está utilizando. O curioso é que essa estrutura se reproduz na academia e ela também se reproduz dentro, né, da cultura popular. Eu vou ver se eu recupero mais um trecho aqui, onde a gente pode ver essa estrutura, vamos dizer assim, argumentativa sendo utilizada. Não era um elemento, vamos dizer assim, incomum, né? Era, inclusive, recorrente dentro da forma de argumentação desses indivíduos. E aí você tinha toda uma reação, né, em relação a personagens que faziam esse confronto, essa negação, vamos dizer assim, da tese hegemônica adotada pelo conjunto da sociedade. Um exemplo disso é a própria figura do professor Cincinato Pereira da Franca, um mulato também, ou um afro-brasileiro, né? Melhor dizendo assim. Mulato é a categoria que utilizavam na época, né? Que ao discutir sobre e publicar no jornal um artigo sobre a Bahia caloteira, ou seja, a Bahia que não pagava a ele os salários desde 1918, né? E aí, em plena uma discussão, né, pública no jornal O Tempo, na época, você tem essa resposta, no mínimo, virulenta, e que tem toda uma estrutura retórica também, no sentido da desconstrução da autoridade do indivíduo. Né? E aí a gente tem aqui um trecho, né,
em que o jornal O Tempo permite a publicação em suas páginas de uma nota de repúdio ao artigo A Bahia Caloteira, publicada no jornal à tarde. Aí damos um parêntese aqui, porque o jornal O Tempo é de um grupo político e o À Tarde é de um outro grupo político. E os dois se digladiavam em torno aí das disputas eleitorais aqui. O artigo é em protesto contra a falta, esse artigo, que a Bahia Caloteira, é um protesto, né, em relação à falta de pagamento dos professores primários. E ele vai dizer assim, né, que o princípio da tirania foi sempre a crueldade, o sacrifício, a liberdade, a elevação do servilismo, o amor às trevas e o ódio ao professor de infância. Nossa, gente, isso me soa tão contemporâneo, tão 2018, 2020, né? Triste desgraça que me força a desespero de vida gritar. Estou condenado à fome porque não me pagam longos meses, desde 1919 até 1918. Olha a reação, a nota, né, foi lançada com fúria e tal. Né? O Tempo se lança em tamanha fúria sobre o artigo publicado pelo Jornal à Tarde, sem, no entanto, referir-se ao assunto que motivava, né, a queixa do professor Cincinato, né, da Franca. Esse comportamento, analisava eu, né, exemplifica o tipo de postura intolerante da sociedade baiana em relação às críticas. Né? O artigo é ilustrativo dessa postura, iniciando-se como se vê a seguir. Ou seja, a frase, né, de início da resposta é essa. Um idiota qualquer, pernóstico a valer, como todos eles, sem compostura, sem gramática, destituído de senso, desprovido de critério, arrumou no vespertino de ontem tremenda descompostura na Bahia. O estilo anagozado, entretanto, trai flagrantemente o autor do mistifório, um preto mina. Né? Aí a gente para. Preto mina, nesse contexto, significava o quê? Não é apenas o racismo, não é apenas é um preto, é um africano. E se a gente retoma as discussões, né, da Constituição de 24, da Constituição da República de 91, a gente vai ver que o sujeito africano é aquele indivíduo que está na base da pirâmide. Né? É o estrangeiro, que sequer cidadão pode ser. Aqui, um pretumina, nesse sentido, é aquilo que o sujeito, o escritor dessa resposta, considera o mais baixo na escala social soteropolitana. Tirado a sabichão, ou seja, destitui dele qualquer valor intelectual, valor acadêmico, qualquer razão, porque a prioristicamente ele é apenas o tirado da sabichão. Se há algum valor no que ele diz, não é por elaboração, né? Mas de intuição, enfim. Que quer se ligar na Bahia, e aí vem a última contestação, que é a desqualificação do sujeito enquanto profissional. Dos apupos que a garotada alegre assinala a sua passagem pelas ruas, apontando, azucrinando, amofinando o fessor. Né? É a desqualificação, por exemplo, é o mesmo teor de desqualificação a qual o Manuel Quirino foi submetido, né, na refutação de sua tese. Para aqueles que gostam, né, apesar, né, do falecido mentor das bestas, Olavo de Carvalho, mas que vem alguma validade, né, e que tem, né, nas obras de Schopenhauer, né, uma das estratégias de você ganhar um discurso sem ter razão
é a desqualificação do seu oponente. Então, você desqualifica porque você fica isento da responsabilidade de que invalidar ou que responder, né, a tese do sujeito. Então, veja, é essa a Bahia, né, com a qual nós tínhamos, né, os afro-brasileiros que lidar nesse período. A discussão do Cincinato Pereira da Franca vai se alongar nas páginas de jornais, porque o Cincinato responde, e responde também, né, com veemência, né? Mas eu não quero me alongar muito nesse tema e quero passar logo para para as estruturas, vamos dizer assim, de equivalência dentro da cultura afro-brasileira. E aí, óbvio que a gente também vai se envolvendo com as discussões das questões raciais. E aí, veja, a preocupação da elite baiana naquele tempo, né, estava associada muito mais a essas questões formais, né, do que vai ser, do que seremos, de como seremos vistos, de como seremos tratados a respeito da nossa percepção na Europa. Ou seja, a elite brasileira estava querendo ser europeia, querendo se representar como europeia, muito menos preocupada em lidar com os seus problemas de fato, de infraestrutura, econômicos, e muito mais de, na casca, se parecer com uma sociedade civilizada, culta e tal. E aqui vem a discussão que eu queria apresentar para vocês, a questão da equiparação também no campo da religiosidade. Veja, um dos pontos fulcrais da discussão racial passa também pela disputa do domínio da fé. Né? Então, quando a gente vê que você tem estruturas de controle policial, né? E aí você controla o corpo, né? Você também precisa ter estruturas de controle, né, do pensamento. E uma das formas de controlar o pensamento, obviamente, é via as ideologias, né, via a religiosidade. Então, quando você apresenta uma religião, né, que tem uma matriz completamente diferente da judaico-cristã, imediatamente, desde o período colonial, isso provoca um desconforto nos padres, né? Os padres fizeram todo o esforço para desenraizar as populações indígenas de suas crenças. Aquilo que restou hoje, resta por perseverança dos povos, né? Dos pajés, enfim, dos mais velhos que guardaram, que foram repositório deles. Na cultura afro-brasileira é curioso, porque, veja, o que a gente representa aqui como cultura de matriz africana não é a reprodução de uma religiosidade africana, né? É, na verdade, uma reelaboração e uma reconstrução religiosa a partir de um panteão diverso, de várias regiões, de várias experiências religiosas que se amalgamaram no Brasil e deram conformação às experiências religiosas que a gente tem hoje. Né? Se você for procurar candomblé na costa ocidental da África, Lagos, Nigéria, Benin, Costa do Marfim, você não vai achar. Você vai achar o culto para Xangô, o culto para Yansan, o culto para Ogum, o culto para Nanã, mas não, né, uma pessoa, um sacerdote que domina esse panteão todo. Então, essa religião,
ela é complicada porque ela foi forjada, ela foi criada, ela foi cultivada dentro do nosso território, né? E hoje ela responde às questões que são da nossa realidade, das nossas relações com o ambiente, das nossas relações com o mundo, das nossas relações sociais. Por isso que talvez, e aí eu vou colocar muitas aspas, talvez ela seja um elemento de tanta perseguição, né? de tanta recusa, de tanto apontamento enquanto algo negativo, enquanto algo pejorativo, enquanto algo ruim, enquanto algo mal. Por quê? Porque é uma religião que surge de uma experiência atlântica, diaspórica, afrodiaspórica e atlântica. E aí, nas discussões do 19, nas discussões do 20, né, tem um relato aqui do Donald Pearson, né, naquele livro sobre o candomblé na Bahia, salvo engano, em que ele, né, relata que quando em uma discussão com um padre, a mãe Aninha, a Iá Obabii, né, disse que não tendo sido ordenada pelo Papa, não podia ter autoridade espiritual para executar rituais religiosos. Veja, o sujeito, um padre, afirma que uma mãe de santo, por não ter sido ordenada pelo Papa, não tinha autoridade para executar rituais religiosos. Ou seja, ela reduziu a experiência religiosa dela à experiência religiosa dele. E ela responde o quê? Ela prontamente perguntou se Moisés, o grande profeta do povo dele, tinha sido ordenado pelo Papa. Olha, eu não fui ordenada pelo Papa. E Moisés foi. Afirmava que o primeiro homem não pode ter sido branco, mas sim um homem de cor, se não preto, pelo menos vermelho. Não dizem que os estudiosos, né, não dizem os estudiosos que os homens provêm da Ásia. Veja, aqui a gente já tem certo flerte com conhecimento produzido na academia, e assim, a gente sabe hoje que não era a Ásia, né? A gente sabe hoje que o continente era o africano. Não sei se ela descobriu isso e jogou a Ásia por provocação, ou se a informação que ela tinha era a mesma Ásia. Fica aí uma grande interrogação. Os homens brancos não vieram desse continente, ela afirmava ainda, né? Jesus também deve ter sido um africano, ou pelo menos um homem de cor bastante carregada, uma vez que os seus parentes se esconderam no Egito. E o Egito não está na África? Ela tinha essa informação de que o Egito está na África. Hoje, muita gente acha que o Egito faz parte do Oriente Médio, né? Se Jesus não fosse escuro, não poderia ter sido possível escondê-lo entre os povos da África. Ou seja, ela vai para dentro do repertório, né, para dentro das referências do próprio padre branco, religioso, e refuta ele, tanto com argumentos teológicos, quanto com argumentos, vamos colocar entre aspas, da ciência da época. O que é que ela está dizendo, né? Que a experiência dela, que a autoridade dela não se compara à do padre, mas se compara à de Moisés, que não tendo sido ordenado por Papa, ainda assim é um dos grandes profetas reverenciados pela tradição católica. Ou seja, numa resposta, ela quica a provocação do padre, joga para o espaço e diz, meu amigo, você não está me dizendo nada, porque as referências que eu utilizo são as mesmas que a cultura judaica, que os patriarcas
né, judaico-cristãos lidavam. Nosso diálogo é diretamente com a divindade, não vem pela intermediação. E essas referências que você está colocando aí, Jesus está muito mais próximo de mim por ter habitado o continente de onde eu sou originária do que você. Então, é uma estrutura em que o discurso, né, do branco, né, do europeu, enfim, é incorporado, é ressignificado e é reapresentado de uma forma muito mais contundente a favor do discurso, a favor da própria argumentação, da própria tese do afro-brasileiro. Esse também é um elemento recorrente na estrutura do discurso erudito, acadêmico, quanto do discurso popular. Eu vou parar por aqui, porque acho que já falei aí os meus 20 minutos e mais 10, mais 15, para abrir também ao debate. As outras coisas que a gente tiver aqui colocando, a gente vai, tiver para colocar, a gente vai colocando ao longo do trecho. Só para encerrar, eu gostaria de dizer que essa tese, essa dissertação, ela foi defendida em 2001, portanto, já vai aí 22 anos. Eu não tive coragem de publicar ela na íntegra, né? Acho que ela tem muitos defeitos. Sempre digo, uma hora eu vou sentar para rever, para atualizar, para ampliar, e quem sabe eu publicar, mas a dinâmica do dia a dia tem deixado isso meio que em stand-by. E aí, quando a professora Julieta me convidou, eu disse, quer saber, vou dar uma passada por ali para ver como é que está ainda, o que é que apresenta-se, né, de novo, o que é que, na discussão, eu vou poder pensar para incorporar mais adiante, quando, sei lá, quando a academia der sossego para a gente, condições para a gente fazer aquilo que ela nos paga para fazer, mas não nos dá a condição de fazer, que é produzir conhecimento. Muito obrigado. Estou à disposição para encerrar aqui. Muito obrigada, Flávio. Se você tiver curiosidade, sim, ela está no Academia. Ótimo. Sim, vou passar, inclusive, essa referência. Sim, sim. Então, Flávio, muito obrigada. Agradecemos muito essa fala. Assim, veio a brindar as nossas discussões, que nós estávamos fazendo na disciplina. Eu vou fazer assim, eu vou agradecer, dizer que, né, vai ficar à disposição no YouTube, vou parar a gravação para a gente fazer uma fala agora mais tranquila, sem gravação, eu acho que, né, fica melhor. Mas agradeço muito, Flávio, mesmo, tá? Tem algumas colocações, inclusive, aqui, tá? Deixa eu ver se eu acerto agora para parar aqui a gravação. Está aqui. Obrigada.